Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande de nós cultuarmos ao Senhor neste dia. E o segredo é nós adorarmos, louvarmos, engrandecermos ao Senhor. Amém? Eu quero convidar os irmãos para nós fazermos uma leitura. Demos graça pela chuva. Filipenses 4 e 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo nós alcançamos na presença do Senhor. Eu te amo, Jesus. Nem o ouro do mundo inteiro poderia pagar esse amor. Amor imenso, amor tão lindo, amor sem igual, é o amor de Jesus. Fiquei meditando no conto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos, que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu
Em que momento nós deixamos de escutar? Em que momento o coração se tornou frio? Oh Pai nosso, perdão. Oh Pai nosso, perdão. Pedimos graça e misericórdia, que o teu reino venha sobre nós. Em ti a graça e misericórdia, hoje os redimidos dizem: vem, Cristo vem. E nós clamamos por ti, Senhor. Em que momento nós perdemos o caminho? Em que momento nós deixamos de escutar? Em que momento construímos nosso reino? Oh Pai nosso, perdão. Oh Pai nosso, perdão. Pedimos graça e misericórdia, que o teu reino venha sobre nós. Em ti a graça e misericórdia, hoje os redimidos dizem: vem, Cristo vem. Aleluia, Senhor. E o mover, um despertar, e quando tomas teu lugar, somos curados, somos curados. O mover, um despertar, quando enche esse lugar, a liberdade. E é por isso que nós pedimos graça. Pedimos graça e misericórdia, que o teu reino venha intervir. Em ti a graça e misericórdia, hoje os redimidos dizem: vem, Cristo vem. E que cada vez que tocarmos os nossos pés na casa do Senhor, nós possamos arder e nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E que aquele primeiro amor volte a transbordar, por podermos acolher os nossos irmãos. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, muito obrigado. Agradeço a oportunidade aos pastores, né? Honra e glória ao nosso Paulo, a nossa tia Bill também. Que Deus continue trazendo, fazendo através da vida de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Clícia. Mas vem novamente
está neste lugar. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém? Por gentileza, irmãos, pode se assentar. Nós louvamos a Deus por essa gloriosa oportunidade, por esse glorioso privilégio de mais uma vez estarmos na casa do Senhor. Desde já quero agradecer aqui, agradeço a Deus por essa oportunidade e ao nosso pastor Paulo, nosso pastor presidente, por esta rica oportunidade, irmãos, de estarmos aqui e vamos juntos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor. A Bíblia diz que é melhor, estar aqui do que em outra parte 1000. O salmista, ele disse que é melhor um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Porque um dia na casa do Senhor, Deus pode mudar a nossa história, Deus pode fazer milagres na nossa vida, Deus pode conceder bênçãos indizíveis, para nós, para a nossa família e para toda a nossa vida. Então, eu e você, nós somos esta noite bem-aventurados por estarmos aqui na casa do Senhor. Naturalmente, existem dias, ocasiões, imprevistos que surgem, às vezes não podemos estar, mas hoje o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui. Foi Deus quem te trouxe aqui a este lugar esta noite. Foi Deus quem nos trouxe, E Deus nunca reúne o seu povo em vão. Toda vez que Deus nos reúne, Ele já tem algo preparado para nós. Hoje Deus já tem falado através dos louvores, desde o início do culto. Ele tem já falado conosco, porque nós servimos um Deus que fala, A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não é como os ídolos, como os deuses das nações, que tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão e não apalpa, tem olhos e não vê, tem nariz e não cheira. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que atende o clamor do seu povo. E esta noite Ele vai atender o seu clamor. Naturalmente existe aqui, a começar da minha vida, da vida de cada um de nós aqui, dos obreiros, de todos nós, inúmeras necessidades, Se cada um se levantasse e fosse contar a necessidade, se fôssemos relatar a necessidade de cada um de nós, existe aqui inúmeras necessidades. Um está precisando de uma coisa, outro de outra, e outro de outra, na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, na área familiar. Mas graças a Deus, irmãos, que o Deus que nós servimos é um Deus vivo e Ele conhece a necessidade de cada um esta noite. Eu sei que Ele conhece a minha necessidade. Eu sei que você também sabe que Ele conhece a tua necessidade. E Ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Não importa a necessidade, Ele está aqui para nos abençoar esta noite. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Esse é a principal finalidade. Mas enquanto adoramos, Ele também vai atendendo as nossas necessidades. Ele atende aqui, atende ali, atende lá. Ele visita perto, Ele visita longe. Ele vai onde precisa ir para nos abençoar. Glória a Deus. Você pode crer nisso? Que Deus entra onde precisa entrar para te abençoar essa noite? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. É uma passagem assim bastante conhecida, da igreja. Eu sei que todos aqui conhecem. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 19. É uma passagem muito conhecida. Há alguns anos atrás, os irmãos sabem aquele hino que fala de Zaqueu, Eu acho que hoje, se falar de Zaqueu, até as crianças, os cristãos, os não cristãos, conhecem a história de Zaqueu, visto que
principalmente através desse louvor, ficou muito conhecido, mas é a palavra de Deus. Lucas capítulo 19, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, que episódio maravilhoso, como toda a Bíblia, né, é maravilhosa. E aqui não é diferente, nós vemos aqui um encontro de um homem chamado Zaqueu com Jesus. Em todo o ministério de Jesus, nós vamos ver pessoas se encontrando com Jesus. Eu me lembro uma certa vez, eu ouvi uma palavra, eu achei muito interessante, e esse pastor, ensinando, ele disse que mesmo Jesus, no seu ministério terreno, ele não mudou aquela sociedade corrompida. A Bíblia diz que nós vivemos em meio a uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, diz a palavra de Deus. E hoje, e sempre, irmãos, foi assim. Jesus, no seu ministério terreno, ele não mudou aquele sistema corrupto, aquela sociedade corrompida, onde ali Roma dominava Israel, e nós sabemos que ali o Senhor Jesus, ele nasceu em um cenário de extrema corrupção em todas as áreas, na área política, na área religiosa, e Jesus vivia nesse meio. E esse pastor dizia, eu achei interessante, me lembrei agora aqui, que Jesus não mudou aquela sociedade, ele mudava indivíduos, ele ia mudando indivíduos. E durante o seu ministério terreno, se nós fôssemos relacionar, teríamos uma grande lista de pessoas, de mulheres, de jovens, que tiveram um encontro com Jesus, e as suas vidas foram transformadas. E desde que Jesus iniciou o seu ministério, desde que a igreja foi fundada, a igreja do Senhor, é assim, irmãos. Jesus vai mudando indivíduos. E nós vemos no ministério de Jesus muitos indivíduos, muitas pessoas que tiveram um encontro com Jesus e foram transformadas. Porque quando alguém se encontra com Jesus, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada, porque existe um vazio no coração do homem, e este vazio só Deus pode preencher. Este vazio não pode ser preenchido por nada desta terra. Este vazio não pode ser preenchido por vícios. Este vazio não pode ser preenchido por drogas. Este vazio não pode ser preenchido por nada
que esse mundo oferece. Mas quando a pessoa encontra com Jesus, Jesus preenche todo o vazio da alma. Existe um buraco na alma humana. E este buraco, esse vazio, esse abismo profundo, só pode ser preenchido por Jesus. E aqui, nessa passagem bíblica, nós vemos que este homem chamado Zaqueu, a Bíblia destaca aqui que Jesus entrou em Jericó e ia passando. Irmãos, Jesus sempre está passando. Isso eu fico maravilhado quando eu começo a imaginar no dinamismo de Deus. Deus não é um Deus estático. Deus é dinâmico. Jesus, ele nunca está parado. Ele nunca está estático. Ele sempre está em movimento. Se os nossos olhos espirituais se abrissem agora, ainda não é tempo, né, irmãos, de nós vermos a Deus face a face. Não é o tempo ainda. Mas vamos imaginar se os nossos olhos espirituais se abrissem agora, neste exato momento, e nós pudéssemos ver o céu, onde está o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está aqui, mas ele está no céu também. Ele é Deus. E se os nossos olhos pudessem contemplar o céu, nós não veríamos, irmãos, com certeza, um céu estático, um céu parado. Nós veríamos um grande mover no céu. Eu acredito que anjos voando, indo para lá, vindo para cá, anjos sendo enviados, pois a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito. E eu creio que o céu, ele se move. É um céu que está em constante movimento. E Jesus, no seu ministério terreno, ele não ficava parado. Ele sempre estava em movimento. Ele sempre estava ali passando. Ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Ele sempre estava fazendo a obra de Deus. Certo dia ele disse aos discípulos que foram comprar comida, ele disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis, que é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Ele constantemente ele estava em movimento. Ele disse também: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aqui Jesus estava se movendo. Ele estava passando ali por Jericó. Jesus passava por ali. E eu quero crer, irmãos, pela palavra, que esta noite Jesus está passando por aqui também. Ele está conosco. Ele está em nós. Mas eu quero dizer, passando no aspecto de nós aproveitarmos esse momento, de nós não perdermos a oportunidade. Esta noite é uma noite oportuna, onde Jesus pode operar um milagre nas nossas vidas, onde Jesus pode curar as enfermidades, onde Jesus pode batizar no Espírito Santo, onde Jesus pode fazer algo em nosso favor. Onde Jesus passa, um milagre acontece, as coisas mudam, o cenário muda. Jesus, ele é especialista em mudar o cenário das nossas vidas. Se você fizer uma reflexão agora, como eu estou fazendo aqui, você vai se lembrar do dia em que Jesus entrou na sua vida e ele mudou o cenário. As coisas mudaram, porque Jesus muda as coisas. Louvado seja Deus. E aqui Jesus, entrando em Jericó, ele ia passando. E a Bíblia diz que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e ele era rico. Irmãos, ele era um chefe dos publicanos. Ele era responsável por pessoas que eram cobradores de impostos,
Ele era um chefe, era uma pessoa que tinha uma posição elevada e era um homem rico. E por que que o escritor aqui, inspirado por Deus, fez questão aqui, o Espírito Santo fez questão de deixar registrado que ele era rico? Nós podemos entender muitas coisas por esta colocação, mas uma das coisas que eu quero destacar, que Deus não faz acepção de pessoas. Seja rico, seja pobre, seja de qualquer classe social, seja de qualquer nível de escolaridade, de formação, Jesus não faz acepção de pessoas. Muitas vezes eu posso fazer, nós podemos fazer, mas Jesus não faz acepção de pessoas. E aqui, irmãos, este homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e que era rico, ele procurava ver quem era Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Como é bom quando o homem procura ver coisas boas na vida. Tem muitas coisas boas na vida que Deus deixou para nós, e muitas vezes empreendemos esforço, nos esforçamos para ver aquilo, para conhecer aquilo, muitas áreas da vida. Mas o melhor sentimento, o sentimento mais sublime, o desejo mais sublime que um ser humano pode ter no seu coração é o desejo de conhecer a Jesus. E nasceu no coração de Zaqueu o desejo de conhecer Jesus. Com certeza, Zaqueu já havia ouvido falar de Jesus. E por isso que é importante, irmãos, ouvir falar de Jesus. Como é bom, porque quando alguém ouve falar de Jesus, o Espírito Santo trabalha. Deus trabalha na vida da pessoa. E ela começa a criar uma expectativa. E Zaqueu ali, quando ele ouviu falar de Jesus, alguém certamente falou: olha, tem um homem aí que chamam ele de Jesus, lá de Nazaré, que ele é alguém extraordinário. Dizem que ninguém falou como ele fala, porque ele fala como tendo autoridade. Os religiosos estão perplexos, porque ele é diferente. Ele cura enfermidades, ele dá vista ao cego, ele faz o paralítico andar, ele já ressuscitou até mortos. No seu primeiro milagre, num casamento, lá nas bodas em Canaã, faltou vinho, mas ele transformou a água em vinho. Irmãos, eu estou aqui fazendo uma conjectura. Eu creio que Zaqueu ouviu alguém falar de Jesus. Alguma coisa falaram. E de repente Zaqueu ficou incomodado. Falou: poxa, eu preciso conhecer esse homem. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero ver quem é Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. E nasceu no coração dele o desejo de ver quem era Jesus. E quando Jesus passava por ali, onde Jesus passava, a multidão queria tocar nele, pois a Bíblia relata que todos que tocavam nele eram curados de suas enfermidades, recebiam algo da parte de Deus, porque dele saía virtude, saía poder para curar. E as pessoas queriam tocar nele, e ali havia uma grande multidão que queria tocar em Jesus. Eles apertavam ali Jesus, rodeavam Jesus, queriam tocar em Jesus. E Zaqueu, como era de pequena estatura, ele queria ver quem era Jesus, mas não podia. Ele talvez ficou na ponta dos pés, talvez olhou se tinha algum lugar que ele poderia ver Jesus e não conseguia. Irmãos, aqui tem um ponto importante. Zaqueu, quando ele viu que não conseguiu ver Jesus, ele poderia simplesmente, ele era um homem rico, um homem abastado, ele poderia pensar: olha, quer saber? Deixa outro dia talvez eu veja Jesus.
outro dia eu conheço Jesus. Eu vou para casa, outro dia talvez eu consiga ver Ele. Quem sabe uma oportunidade onde Ele está com menos solicitado e eu consigo ter um encontro com Ele e conhecê-lo. Mas Zaqueu, ele não pensou assim, irmãos. Ele não deixou para outro dia. Deus, nós não podemos deixar para outro dia. Nós não podemos deixar coisas relacionadas ao reino dos céus para outro dia, irmãos. E Zaqueu não deixou para outro dia. Ele falou: olha, Jesus está passando, eu quero conhecer Jesus e eu vou dar um jeito de ver Ele hoje. É hoje mesmo que eu quero ver Ele. E ele subiu, ele correu adiante, viu uma figueira, os irmãos conhecem. E ele, por ser de pequena estatura, com certeza com muita dificuldade, e ele venceu ali alguns paradigmas, irmãos. Porque ele era um funcionário da Receita Federal, vamos dizer assim, da Receita Estadual. Ele era um funcionário público de uma posição elevada. Imagine um fiscal do estado ou um fiscal federal na rua Assis, numa avenida, subindo numa árvore. Mas Zaqueu venceu. Ele falou: eu não estou nem aí com o que vão falar de mim. Eu quero é ver Jesus. Eu quero é ver Jesus. Eu quero é ver Jesus. E ele subiu naquela árvore. Ele subiu naquela árvore, naquela figueira, para ver quem era Jesus. E ali, irmãos, quando ele estava lá no meio da figueira, a Bíblia diz que Jesus ia passando ali. E Jesus, no seu ministério, ele foi 100% Deus e 100% homem. Naturalmente, como Deus, ele já conhecia Zaqueu. Mas como homem, que ele também era 100% homem, ele nunca tinha encontrado com Zaqueu. Mas quando ele passou debaixo da figueira, a multidão seguindo, ele parou. Talvez ninguém entendeu nada, mas Jesus sabia o porquê que ele parou. Havia ali uma necessidade. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor não entendem. Mas Deus, quando para nos atender, Ele conhece as nossas necessidades. E esta noite eu creio que Jesus, Ele não só está passando por aqui, mas Ele vai parar aqui para atender a sua necessidade. E Ele parou debaixo da figueira e olhou para Zaqueu, olhou nos olhos de Zaqueu e chamou Zaqueu pelo nome. Ele conhece o teu nome, Ele conhece o teu endereço, Ele conhece a sua casa, Ele sabe exatamente onde está a tua dor. E esta noite Ele quer te dar vitória. Ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Irmãos, Jesus tinha sede em salvar. Tinha não, Ele tem. Jesus tem sede, Ele tem pressa em salvar o pecador. E Ele disse: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Porque hoje, Zaqueu, não é amanhã, não é daqui um mês, não é daqui uma semana, não é no próximo congresso, Zaqueu. É hoje, Zaqueu. Hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia em que Jesus quer salvar. Hoje é o dia em que Jesus quer ter um encontro com cada um de nós. E ali Ele disse: Zaqueu, desce depressa. Eu tenho pressa. É porque hoje, Zaqueu, me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Recebeu Jesus gostoso. E diz a palavra de Deus: e apressando-se desceu
e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A salvação chegou na casa de Zaqueu. Houve uma murmuração, julgaram Zaqueu, mas Jesus entrou ali para salvar, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio condenar. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então veja bem, não é Jesus que condena, é a pessoa que ouve e não crê, e por não crer, ela está se condenando. Mas Jesus veio salvar, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lá em Isaías está escrito, o próprio Deus dizendo, o próprio Senhor dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esta noite Jesus está aqui e Ele está dizendo: olhai para mim e sereis salvos, olhai para mim e sereis salvos. Nós estamos vivendo em meio a um mundo conturbado, irmãos. Desde que eu me entendo por gente, eu acredito que todos que estão aqui, nós nunca vimos uma crise a nível mundial. Ela não está localizada em uma determinada região. Todos os países estão em crise. O mundo está em crise. Mas o Senhor continua dizendo: olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele continua no controle de tudo, e Ele está dizendo: olhe para mim. Lá em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas é o capítulo 11 de Hebreus, que fala dos heróis da fé, os profetas, patriarcas, que venceram em nome do Senhor, que venceram a espada, que venceram as lutas, dificuldades, todas as barreiras, e venceram pela fé. Então esses são as testemunhas que nós temos, para que nós possamos olhar também para essas testemunhas e vencer também em nome da fé. São exemplos para nós. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono da majestade. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não vos enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, porque ainda não resististes até o sangue, lutando contra o pecado. Irmãos, a receita da vitória é olhar para Jesus. Pedro
quando Jesus disse para ele: vem, Pedro. Jesus estava andando sobre o mar, Pedro com os discípulos no barco. E Pedro disse: és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse: Pedro, vem. E Pedro, irmãos, às vezes nós criticamos Pedro, mas Pedro teve fé. Pedro desceu do barco e foi andando também sobre as águas. Enquanto os olhos de Pedro estavam fitos em Jesus, Pedro tinha sustentação, Pedro tinha base. Ele estava ali com os pés sobre a rocha. Ele estava olhando para Jesus, que é a rocha da salvação. E ele andava sobre as águas. Ele caminhava e os pés dele tinham sustentação, tinha base. Ele estava ali andando com os pés sobre uma rocha. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, quando as águas começaram a bater na sua perna, ele temeu, ele ficou com medo, entrou a dúvida no coração dele, e ele perdeu a sustentação, ele perdeu o apoio, e ele começou a afundar. Irmãos, enquanto estivermos olhando para Jesus, os nossos pés estarão firmados na rocha, e nós vamos andar sobre as águas, nós vamos andar sobre as dificuldades, nós vamos andar sobre todo e qualquer problema, e nós não vamos afundar. Mas se afundar como Pedro afundou, é só dizer: Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me. Esta noite diga para Jesus: Senhor, socorre-me. E Ele vai até você, vai estender as mãos e vai te levantar e vai te dar uma grande vitória. Glória a Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor.